sabe disso. Já tem evidências assim, históricas. Então, todas essas ideias de Platão, né, ele dizia: se aqui tem um objeto, esse objeto não é perfeito, mas esse objeto existe no mundo espiritual, no mundo, né, um idealismo perfeito, né, o mundo das ideias, é uma coisa assim, não me lembro muito bem. Mas a ideia de Platão é essa, é que existia uma coisa perfeita no mundo, em algum plano, né, e que a alma era... Isso era Sócrates que dizia. Bom, é que a alma ela é perfeita, né? Por isso que ele tinha tanta segurança que não ia morrer, né? Tomou sepulto, lá, sei lá, foi condenado à morte, mas com toda a segurança que não ia morrer, ia ser eternizado, inclusive, né? Ele foi eternizado. Talvez ele pudesse defender, né? Sei lá, mas na verdade ele não se preocupou muito com isso, né? Porque a alma é perfeita, né? Então, na realidade, a alma, né? A gente analisa aqui, né? A alma é perfeita, e a alma é do plano espiritual, né? Se tem uma coisa que é perfeita e que é do mundo espiritual, é a alma. Então nós, se a gente, por exemplo, quer perguntar, né, onde está Deus, onde está Cristo, sei lá, onde eu posso ver isso? Você pode ver em você mesmo, né? Em você mesmo que você vai ver. Porque é a sua consciência que você tem que buscar, né? A alma está ali então nós somos Deus, sei lá, a gente é Cristo, de certa maneira, só que um fragmento, né? Então a gente entende isso, né? Que a gente precisa buscar o plano da alma, né? Como a Bíblia diz também, né? Não adianta nada se você, Jesus falou, se você perde, né? Se você ganha o mundo todo e perde a sua alma, né? Então o plano da alma é muito importante, né? Porque ele é perfeito. Então, com certeza, existem coisas nesse mundo material que você não precisaria nem perder tempo com isso, né? Mas a gente se desvia muito, né? E se a gente quiser buscar a perfeição do mundo espiritual no plano material, é buscar o plano subjetivo, buscar o plano da alma. Então tudo que a gente experimenta aqui, a gente experimenta de uma maneira pervertida. Vou dar um exemplo. Você diz que, bom, a gente sabe, né? O ser humano ele tem uma relação muito grande assim com os cães, né? Então esse sentimento assim, sei lá, de querer passear com o seu cachorro, né? Isso existe no mundo espiritual, entende? Só que aqui é pervertido, né? Pervertido no sentido que, sei lá, o cachorro ele tem doenças, tá? O cachorro vai fazer suas necessidades na rua, você tem que andar com um saquinho, com uma bolsinha para ficar catando isso, é uma coisa estranha, né? Já no mundo espiritual, Krishna ele passeia com os seus cães também. Imagina, mas é perfeito lá. O amor lá é perfeito, o sentimento fraternal lá é perfeito, o sentimento de amizade é perfeito. E aqui tudo é pervertido, né? A gente vive no mundo pervertido, assim, no sentido que é um reflexo pervertido de tudo. E a gente precisa viver isso para realmente deixar de acreditar nisso e alcançar o plano da perfeição. Jai Haribol, Hare Krishna. Muito obrigada, Guruji. A próxima pergunta é Dandavat Pranams Maharaj. É dito que podemos dar o fruto do Nirjala Ekadasi para os outros, mas como fazemos isso? É apenas dizer para outra pessoa? Bom, é assim, o Ekadasi ele tem bênçãos, né? Então, o Ekadasi tem bênçãos materiais e bênçãos espirituais, né? Nas bênçãos espirituais, né? Quando você faz o Ekadasi,
tem um sentido, uma conotação espiritual, então isso vai beneficiar você, não é verdade? Por quê? Porque vai aumentar a sua devoção a Cristo. A gente não faz o Ekadashi para obter algum benefício, né? Um devoto ele não faz isso. Mas a gente sabe que o Ekadashi também tem esses benefícios. Por exemplo, tem Ekadashi que vão eliminar certas atividades, reações de certas atividades pecaminosas que nós fizemos, né? Sei lá, tem Ekadashi que é específico, uma mulher que cometeu um aborto, estou dando um exemplo, uma pessoa que matou uma pessoa, coisas assim. Quando a gente começa a ler a história dos Ekadashi, né, de Sanos Puranas, né, você lê, cada Ekadashi tem a sua história, como ele surgiu, né, cada Ekadashi tem seus benefícios específicos. Então você vai ver isso e você pensa, poxa, legal, esses Ekadashi que eu vou receber tantos benefícios. E aí, nesse sentido, tem, sim, você pode beneficiar outras pessoas. Quando você faz... E geralmente esses Ekadashi só vão dar esses benefícios quando você jejua completamente, e não toma água e não dorme. Entende? Se você faz essas três coisas, né? Jejuou, não bebeu água e não dormiu, aí você recebe muito benefício espiritual, claro, como eu falei. Se esse seu foco é isso, e agradar a Cristo fica batendo palma para você. Foi incrível, ele, né, não comeu, não bebeu nada, nenhuma gota de água, ficou a noite toda acordado, cantando Hare Krishna. Nossa, eu estou atraído por ele. Cristo fica feliz, porque Ekadashi é o dia do Senhor, o dia você é o dia que você é o dia mais querido pelo Senhor Cristo, né, Ekadashi, né? Agora, ele tem benefícios materiais, que é um pouco karmakando, ou seja, um pouco você faz para obter coisas materiais, e nesse sentido você vai receber muitos benefícios materiais. Então você pode, de repente, oferecer os benefícios para outra pessoa também. Então você vai, e é assim, você começa o Ekadashi, né? Geralmente ele começa, quando nasce o sol, né? E ele termina num determinado horário, aí você tem que ver o calendário. Quando ele termina, aí você vai lá, você rompe o Ekadashi, você quebra o Ekadashi. É no sentido que aí você come uma coisinha lá, um grãozinho, uma frutinha, você rompeu o Ekadashi. Aí nesse momento, né, é o momento que você ora oferecendo os frutos, né, para essa pessoa que você quis dedicar esse Ekadashi. Mas são coisas materiais, né? Que pode até ser uma conotação material. Ainda que você pense assim, não, mas eu vou oferecer esse Ekadashi para essa pessoa ser um devoto. Ainda assim é material. Assim, tem uma certa parcialidade da sua parte, né? Não tem alguma motivação que eu falo. Então tem duas maneiras de fazer Ekadashi. Uma maneira imotivada. Aí você nem lê, por exemplo, a gente nem lê, quem faz Ekadashi assim, de uma maneira imotivada, nem fica lendo esses passatempos que tem nos Ekadashi, não quer nem saber, porque ele não vê diferença de um Ekadashi no outro, né? Quando você vê um Ekadashi, você fala, nossa, esse Ekadashi é tão poderoso, eu vou fazer ele, vai acabar com tais pecados que eu fiz, coisas assim. Mas quando você começa a fazer um Ekadashi assim, sem motivação, então não tem diferença entre Ekadashi, você faz os Ekadashi de boa e não importa, né? Isso é para satisfazer Krishna. Agora quando você quer satisfazer algum objetivo pessoal e também satisfazer ajudar outras pessoas, aí existe uma motivação. Então, nessa hora você ora para oferecer os frutos, né, para outra pessoa, você tem que, no final, porque Ekadashi é uma personalidade, né? Você ora, geralmente a gente ora para Tula, assim, interceder isso, né, que ela levar esses frutos, né, para essa pessoa. É assim que a gente faz. Muito obrigada. A próxima pergunta é:
Gurudev, como eu faço para ser forte na prática sem todo mundo aqui? Socorro! Essa pergunta é da Hari Seva. Não, realmente, você só pode ser forte se você está sem a sua associação, não sei se você tem pouca associação agora, né, nesse momento, né? Se você cultiva o seu ideal, de todo jeito. Você não pode esperar continuar a praticar a vida espiritual sem associação e sem ideal. E a associação, lembre-se, ela não é uma coisa física, né? É uma coisa de ideal. Claro, a presença física ela ajuda muito, e sem a presença física você não consegue manter esse ideal. Então, por algum momento você tem que ter isso, né? Você tem que meditar, né, nesses elementos que estimulam a sua devoção, que você realmente recebe de outras pessoas, né? Por exemplo, você vê uma pessoa que pratica e agora você está sozinho, você tinha uma associação com ela, agora você não tem. Mas você lembra dela agarrando a japa, você lembra dela colocando tiro, você lembra dela levantando cedo, isso vai te estimular. Entende? Não é uma coisa... Porque a gente pensar assim, se você precisa de associação, é claro, precisa. Principalmente no início a gente precisa de muita associação. Né? Krishna Bhaktijana Mula sobre o sangue, ou seja, a causa raiz de Bhakti é a associação. Né? Se você não precisa, se você não tiver associação, você não vai para frente. Então, primeiro, a dor Shraddha, Tato Sarusam. Você precisa de Shraddha, fé, e depois você precisa de associação. Então tem que ter associação. Mas em algum momento você fica longe dessa associação. E isso pode acontecer por alguns períodos curtos da sua vida, né? Não por períodos tão longos, né? Inclusive alguns devotos falam, né? Não sei até que ponto existe uma evidência escritural nisso, mas que são a cada 4 meses você precisa de associação física para depois continuar. Passou 4 meses, você tem que estar correndo em algum lugar para ter uma associação física, uma coisa assim. Só que é mais o sentimento que você vai ter, entende? É a lembrança que faz você ficar forte, né? É você estar lembrando do seu ideal o tempo todo, e você tem que lembrar dessas pessoas que praticam. E tanto é que Krishna, no Bhagavad Gita, tem um momento que ele fala, né, que a Arjuna pergunta a Krishna, ele faz uma pergunta e fala: como eu conheço uma pessoa santa, né? Como eu conheço? Como ela se senta, como ela caminha, o que ela fala. A Arjuna pergunta, ele quer saber. Né? Interessante isso, né? Como você se senta, o que você fala, como você caminha. Né? É muito interessante isso. Então, Sadhusanga é isso. Sadhusanga é como ele te dá Bhakti Sanskara, ou seja, ele te dá impressões, né, relacionadas ao Bhakti, que fica grudado em você. Fica aí, é como uma coisa que está em você. Então você pegou isso e agora você leva isso. Né? Então é isso, você fica lembrando sempre, lembrando. E quando você está separado, né? Isso vai incrementar, né? Vai incrementar. Incrementa a intensidade, né? Quando te privam de alguma coisa, isso fica mais intenso, né? Sei lá, igual você está no deserto e não tem água, né? Não chega um copo d'água, é incrível. Mas você pensar em água, não sei, uma coisa assim. Você não vai esquecer de água, porque é uma coisa que você precisa. Então, a vida espiritual você tem que entender que é uma coisa que você precisa, é uma necessidade sua, né? Tem pessoas que praticam a vida espiritual como um hobby, né? Sei lá, você vai praticar a vida espiritual porque não tem nada para fazer, eu quero ter amigos, né? Eu li na revista que é bom meditar, coisas assim. Não,
Aí não. Aí você não entendeu a essência da coisa. É uma coisa assim de necessidade mesmo, né? É a sua necessidade primordial, né? Como disse Shankaracharya, né, belamente, ele fala, né? Se a sua cabeça, né, tá pegando fogo, se o seu cabelo tá pegando fogo, né, o que você vai fazer? Você vai enfiar o cabelo na água, não? Imagina, a cabeça sua tá pegando fogo. Imagina, se a sua cabeça tá pegando fogo, aí você vai falar, eu vou escovar dente, vou olhar o celular. Não, você não vai pensar nisso. É mais ou menos isso, né? É a intensidade que você realmente precisa colocar na vida espiritual. E aí mesmo quando você está longe dos devotos, né, você resgata essa intensidade pela lembrança dos devotos. Então é sempre lembrar deles. Isso talvez, isso seja mais importante, né, que estar com eles pessoalmente, em certo sentido, porque quando a gente está muito perto, a gente tem uma certa negligência, né? A familiaridade gera negligência. Você está todo dia com a pessoa, então você não valoriza tanto, né? Você não valoriza uma pessoa que acorda cedo, você não valoriza uma pessoa que está cantando japa, você não valoriza uma pessoa que está estudando as escrituras, que está fazendo serviço, né? Que está vivendo uma vida de abnegação, desapego. Então talvez você não valorize isso. Por quê? Porque você está muito perto, né? Quando você está longe, esse é bom também. Esses momentos assim de separação, é bom a gente valorizar. E é um momento, como eu digo, agora é o momento de você se conectar com essas pessoas em sentimento, lembrança, né? E claro, com as escrituras, né? Bom, no caso das lives, internet, escutar áudios, né? Isso é importante, estar vivos, né? Tem que estar vivo, né? Escutar é muito importante, escutar. Sei lá, você está longe, você escuta um áudio, uma aula, sei lá. Você leu alguma coisa que a pessoa escreveu, então isso te dá uma conexão forte, né? Você pode ter uma conexão muito forte com o seu, até com o guru, por exemplo. O guru é uma coisa que hoje em dia, né, nos tempos modernos, é muito difícil você estar com o seu guru por muito tempo, né? Então, você vai lembrar dele, né? Das coisas que ele disse, do jeito que ele atua. Isso vai te trazer uma proteção. Ler o que ele escreveu, isso. Mas é a lembrança que vai te ajudar muito. Jai Guruji, muito obrigada. O Prabhu Aquila, ele pergunta, onde vocês estão hospedados em Vrindavan? A gente está hospedado na Gopinatha Gaudiya, que é a mata de nosso Gurudev. A gente passa o Bhakti Pramod, que eu chamo aqui no Dao de Mandir. Dao de Mandir é o antigo Dao, ou o antigo Dao. O Dao é Balarama, né? É o irmão mais velho de Krishna, Balarama, chamado de Daudi. Então aqui tem uma deidade muito antiga, né? E claro, tem outras deidades, né? de Mahaprabhu, Radha Krishna. Um local assim muito especial em Vrindavan, perto do Gopeshwara Mahadeva, né? É uma área muito especial, Gopeshwara Mahadeva, que é o porteiro, né, do dança sagrado, né? Perto do Dirasamira, né? Que é como o local do Vansivata, o local onde Krishna toca a flauta para chamar as gopis, né? Um local assim, de muitos samadhis, assim, samadhis muito importantes, né? Como o Haridas Pandita, né? Local de manifestação de Gopal Guru Goswami. Então a gente está num local assim, muito abençoado, né? Muito abençoado. Passando uma temporada, no caso. Mas
Mas o mais importante é a atmosfera, né? Você não só o local, mas a atmosfera que é criada pelas pessoas que praticam. Quando você está num local onde as pessoas estão praticando vida espiritual, isso contagia a gente, de certa maneira. Isso é sadhusanga. Por isso que na sadhusanga você vai buscar, né, estar perto de pessoas que praticam. Escutar Harikata, você vai cantar em congregação, tomar fachada. Então, na verdade, isso tudo cria, né, uma atmosfera muito propícia para a prática do Bhakti. Né? Então, a Gopinata Gaudiya Mata é um templo que foi Gurudeva, né, os Pássaros Bhakti Pramukha Maharaj, ele que conseguiram para ele, através de um Pássaros Bhakti Buda Moderno Goswami Maharaj, né, que agora é o nosso Gurudeva, que é o Acharya, né, sucessor, que ele conseguiu esse templo, né, depois que o Gurudeva, que o Maharaj queria um templo, né, em Vrindavan, então isso aconteceu, o desejo de Radha Krishna. Né? Então aqui a gente está na Gopinata Gaudiya Mata. Jai, muito obrigada. A próxima pergunta é do Rafael Rodrigues. Ele fala assim: bom, eu sei que não é muito apropriado, mas na opinião do Senhor, como eu sei a hora de terminar um casamento e que realmente não vale a pena insistir e seguir a vida? Bom, isso é difícil, né? Eu opinar nisso. Qual é a hora de você terminar um relacionamento, né? Eu posso falar do meu ponto de vista espiritualista, né? Então, assim, a hora de você terminar um casamento, um relacionamento, né, é a hora que você não consegue mais praticar a vida espiritual. É a hora que você não consegue mais elevar a sua consciência. Né? Você está tão difícil, né, que realmente suportar. Que te prejudica na sua prática. Então você deveria terminar esse relacionamento. Né? Então, como se fala, bom, tem alguns versos, né, nas escrituras que falam que você deveria abandonar, ou seja, abandonar abandonar até o guru, né, se o guru não é capaz de te ajudar na vida espiritual, se não é qualificado, né. Você poderia abandonar a sua esposa, você poderia abandonar o seu esposo, se eles também não são qualificados, você poderia abandonar até o seu filho, em certo sentido, né. Realmente isso é uma coisa assim muito desfavorável no espiritual. Né? Então, nesse contexto de vida espiritual, você abandona quando você vê que realmente não dá mais. É claro, né? Um dia não está legal, eu vou abandonar. Não é isso. Né? É quando realmente você vê que você não consegue, sei lá, tranquilidade, você não consegue nenhum estímulo para a prática. Né? Porque, por exemplo, se a gente está casado, e tem uma pessoa, você está casado com uma pessoa que você não tem muita afinidade com ela, tipo assim. Aconteceu, né? Vocês não se conheceram bem, ou se conheceram depois de algum momento de alguns problemas, vocês não têm tanta afinidade, mas vocês querem manter o relacionamento, eu acho justo, ainda mais se tiver filhos, né? Porque o filho é uma coisa muito séria, né? Porque, por exemplo, quando você abandona a sua esposa ou seu esposo, né, e você não tem filhos, né, isso é uma coisa, né? Então, quando você tem filhos, já é completamente diferente. Então, o casamento significa tolerância. Tolerância. É um exercício de tolerância. Você se casa para desenvolver tolerância. Você vai entender isso. E a gente casa, né, esperando uma certa ilusão, né? A gente casa meio iludido. Geralmente é assim. Porque a gente acha que essa pessoa vai ser, né, a pessoa da nossa vida, enfim. E que você vai ser feliz com ela a vida toda. E depois você vê que não é assim. O casamento ele só vai funcionar, só vai dar certo se existe amizade. E a amizade ela vai manter o casamento. É só a amizade que pode manter o casamento. Porque o amor, a paixão, sei lá, a atração, isso vai diminuir. Vai diminuir, né? Quanto que isso é uma coisa bem normal, né? Então é isso. Quando acaba a amizade, quando acaba o respeito, né? Aí fica difícil manter uma relação.
quando a relação se torna tóxica, né? Uma coisa assim que realmente só causa mal para as pessoas. Talvez aí seja o momento de terminar isso. Claro, eu estou puxando assim mais pro lado espiritualista mesmo, né? Porque nossa vida é voltada para isso. A gente espera que todas as pessoas que estejam casadas, elas estejam avançando espiritualmente. Para isso é o casamento. Você casa para quê? Para se desenvolver uma consciência espiritual, né? Você não casa para ter mais dinheiro, você não casa, sei lá, casa para isso, né? Para botar Krishna no centro, né? Agora, claro, nem sempre esse é o objetivo de todas as pessoas, mas a gente casa para... Por quê? Porque existe uma certa afinidade, você acha que com essa pessoa você vai junto, você vai progredir, você vai avançar. E claro, muitas dificuldades vão acontecer, né? Normal, e aí vocês vão ter que superar isso, né? Quando a coisa se torna tóxica, insuportável, realmente não dá para ficar mantendo. Aí é uma coisa que não tem jeito de ninguém responder isso por você. Não existe, quando acontece isso, não é. É uma coisa que você tem que ver. E realmente chegou um momento que não dá mais, assim, é uma coisa que te faz tão mal que é melhor ficar separado, né? Agora, você não se separa de você mesmo, esse é o ponto, né? Você leva você para onde for, para outro relacionamento. Isso não resolve, o problema não é... Porque muitas vezes a gente pensa que o problema é o outro, né? Mas o problema geralmente está dentro da gente, né? Então, se a gente não se modifica, não adianta você acabar o relacionamento, né? Não vai adiantar nada. E sempre é uma coisa muito bem pensada, né? Por exemplo, a gente deveria pensar muito bem, muito antes de se casar. A gente não deveria se casar assim com nada. Não, isso não deveria acontecer. Como se diz na roça, né? Você tem que comer um saco de sal junto com a pessoa antes de se casar. Um saco desses de 50 quilos, uma coisa assim. É um saquinho. Significa o quê? Que você vai almoçar com a pessoa, vai jantar com a pessoa, não é isso? Isso que eles querem dizer. Você vai conviver com a pessoa por um bom tempo para depois se casar. Se conhecer. E para você realmente abandonar a pessoa, né? Se abandonar, romper o relacionamento, cada um para um lado e tchau, não é uma coisa que você vai fazer às pressas, por impulso, né? Não, é uma coisa que você tem que pensar bem realmente, né? Como eu falo, se tiver filhos já é outra coisa, né? Como vão ficar os filhos, né? E a gente vê, né, que a gente vê muito divórcio hoje em dia, né? O divórcio aumenta muito, né? Eu não sei estatística, mas deve ser bem grande, né? O número de pessoas que se separam, né? Porque realmente não dá certo, tem que se separar. Então, quando a coisa se torna insuportável, quando realmente você perde a sua paz, quando você realmente não consegue, sei lá, nenhum desenvolvimento espiritual, nenhuma paz mental, né? É só briga, confusão, realmente não era para ser, né? Então é melhor separar, eu acho, né? Tentar de novo, mas é isso. Você não resolve o problema, se o problema é você mesmo, não adianta, né? Então não adianta querer abandonar a pessoa tentando solucionar um problema que é seu. Haribo, Jai Gurudeva, muito obrigada. O Prabhu Yogeshwara, ele pergunta assim: um devoto que tem um sentimento de pregar pela internet o pouco que recebe, isso é uma distração da mente ou um sentimento de Krishna? Não, o sentimento de Krishna não é. Ou seja, é difícil que Krishna queira que você pregue pela internet. Isso é bem difícil acontecer. Acontecem com devotos assim, mais elevados, né? Onde Krishna ele quer que esse devoto pregue, né? E geralmente é o quê? É você fortalecer, depois você propagar. Essa é a ideia. E se a gente quiser pregar
sem estar forte, né? Isso pode ser um grande perigo, né? Maia pode vir e fazer estrago na nossa vida. Então a gente usa esse parâmetro, né? Que a gente precisa se fortalecer, uma consistência, depois você propaga. E pregar a internet é uma coisa meio perigosa, eu acho. Por quê? Porque você... É muito fácil, né? Eu estou aqui, vocês estão aí, vocês me conhecem, tipo assim, né? Posso estar falando um monte de coisa, mas você não vê o meu comportamento. Né? E eu posso também te dar muitos conceitos teóricos, entendeu? Que isso vai ser muito difícil de você digerir isso. Né? Agora, tem exceções, claro, tem exceções. Né? A gente não está dizendo que a gente é contra a pregação por internet, não é. Mas eu acho que ela funciona, até certo ponto funciona, né? Mas isso não é para todo mundo, né? Acho que uma pessoa que está começando na vida espiritual não tem que se preocupar tanto em ficar pregando pela internet. Né? Claro que você pode falar com uma pessoa que te pergunta, né? Você pode, sei lá, conhecer uma pessoa e você fala de Cristo, né? Você fala de vegetarianismo, a pessoa pergunta, por que você usa por que essa colarzinha no seu pescoço? Né? Você faz, vou falar. Então, geralmente a gente só vai pregar quando se pergunta alguma coisa pra gente. A gente não vai atrás disso, a gente precisa sair pregando. Evangelizar, né? Não é o nosso objetivo, assim, né? A gente tem que praticar. A vida espiritual é uma coisa muito individual, né? Tem algumas pessoas sim que vão pregar, que vão ajudar outras pessoas, mas é mais exceção. Então a gente mais apoia as pessoas que estão ajudando as outras pessoas a pregarem na consciência de Cristo. E pela internet é muito problemático, como eu falo. Fica muito longe, né? Uma coisa que não tem um tato, né? Você não consegue saber o que a pessoa precisa realmente, né? Ainda mais no início, né? Além disso também a gente corre o risco, né? Se tornar orgulhoso, né? Agora eu tenho, sei lá, estou fazendo uma live, tem 30 pessoas, sei lá. 30 pessoas estão escutando, que legal. 30 me escutando, coisa assim. Então a gente tem que ter um pouco mais de realização para pregar por internet. Para pregar a gente tem que ter uma certa realização, essa é a verdade. Agora, você pode ajudar a pessoa, né? Eu vou dar um exemplo. Você viu uma pessoa que caiu na piscina. E você vai lá e salva essa pessoa que caiu na piscina. Você pode fazer isso. De repente você viu uma pessoa que caiu no mar muito revolto, um mar agitado demais, entendeu? E se você pular ali, você vai morrer também. Então você não vai poder fazer isso, né? Algo assim. Então eu acho melhor não ficar pregando pela internet se você não tem motivo para isso, né? Ficar caçando isso assim é ruim. Como eu falo, você pessoa de uma forma assim individualizada, você pode ajudar as pessoas por internet também. Te pergunta uma coisa de Cristo, você fala, né? Mas geralmente você vai encaminhar essa pessoa a outra pessoa que tem mais qualificação, que está pregando de uma maneira mais contundente, no sentido de realização. Eu acho isso. Acho que não é ruim esse desejo, né? É um desejo bom, porque quando a gente faz uma coisa que nos causa bem, a gente quer ajudar outras pessoas também, né? Mas a gente precisa primeiro fortalecer, a gente precisa condensar a coisa para depois distribuir, né? E por internet fica tudo muito impessoal, assim, né? Muito longe,
longe, você fica muito distante, né? Esse é um problema sério. Então eu não aconselho, não. Uma pessoa que está começando, querer ajudar outras pessoas pela internet, eu acho um perigo. Jai, muito obrigada. O Prabhu Shantipur Das, ele fala: Jai Maharaj Dandavat Pranams. Poderia explicar por que as mulheres não cantam Gayatri Mantra? Se possível, responder em espanhol, por favor. Bom, vou responder em português, mas bem devagar. Eu acho que se alguma palavra que eu acho que penso que seja difícil para o espanhol, acho que eu vou falar um portunhol, só uma coisa assim que a gente faz. Na realidade, as mulheres não cantam o Gayatri Mantra, a primeira linha, porque Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele não entregou isso. Não entregou. E por que Prabhupada Bhaktisiddhanta não entregou a primeira linha, o Gayatri, para as mulheres? Porque nesse momento, Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele já estava sendo uma revolução muito forte, né? Ele estava entregando os Gayatris, né? Para pessoas que não tinham nascido na família brahmínica. Isso já era uma coisa que causou muita confusão. Então, alguns brahmanas, smartanas brahmanas, né, que são como os brahmanas ortodoxos, né? Esses jati brahmanas, os brahmanas que são brahmanas por nascimento, eles se revoltaram, inclusive tentaram matar a Prabhupada Bhaktisiddhanta. Entretanto, a Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele continuou com essas ideias, que eram também ideias de Bhaktivinoda Thakur. Bhaktivinoda Thakur, ele pensava que, seguindo o pensamento do Bhagavad Gita, Brahmana se hace por guna karma, ou seja, por suas qualidades e por suas atividades, por suas ações, né? Assim é um Brahmana, e não por simplesmente nascimento. Então por isso era algo muito difícil imagina se ele fosse entregar Gayatri Mantra para as mulheres. Seria difícil, mais difícil. Inclusive o Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele não entregou sannyasi para aqueles que não eram nascidos em famílias brahmínicas. Isso é muito interessante. Por quê? Porque, segundo os Shastras, solamente uma pessoa que nasce numa família brahmínica pode ser sannyasi. Pero, claro, sabemos que o santo nome cambia tudo. Então, se não canta o santo nome, não pode receber também o Brahma Gayatri, né? E uma mulher poderia também receber o Brahma Gayatri. Assim, depois do Maharaj Prabhupada, ele falou isso, né? Quando ele vem no Ocidente, ele entrega a primeira linha do Brahma Gayatri para as mulheres. Era uma questão assim muito de contexto, né, que Prabhupada Bhaktisiddhanta vivia, né? Ora, também se entendemos que muitos devotos que vieram de famílias brahmínicas, né, que se juntaram aos devotos, né, que vieram de famílias brahmínicas, quando aceitavam Diksha, a iniciação brahmínica, os mantras,
mantras. Eles sacavam seu cordão bramínico, né? E deixavam de cantar, e não cantavam mais da primeira linha do Gayatri. Por quê? Porque isso era algo muito relacionado ao Varnashram, algo que eles estavam rechaçando. Porque um Vaishnava é superior a um Brahmana, né? Houve até um discurso, um debate, né, muito famoso, né, que o Prabhupada Bhaktisiddhanta foi e derrotou todos os Brahmanas, né, dando argumentos que um Vaishnava ele é superior aos Brahmanas. Então podemos ver isso, né, que era uma questão de contexto do momento, né. Ele ia alegar um momento que o Prabhupada Bhaktisiddhanta lhe daria, eu penso, né, que daria o Gayatri para as mulheres. Pero Diksha significa Gopal Mantra. Gopal Mantra é que como marca, né, é o ponto central de Diksha. Então, se não tem Diksha é porque recebeu o Gopal Mantra. O Gopal Mantra é superior ao Brahma Gayatri. Então, o Prabhupada Bhaktisiddhanta entregou o Gopal Mantra para as mulheres. Então ele deu Diksha para todas as mulheres. Então as mulheres não perderam nada em não cantar a primeira linha do Gayatri, né? Esse é o ponto. Isso é uma questão mais de estratégia do Prabhupada Bhaktisiddhanta. Jai Guruji, muito obrigada. O Prabhu Yogeshwara, ele pergunta assim: se o senhor quiser falar qual lila do seu Guru o senhor mais gosta, ou qual lila de Krishna o senhor tem meditado mais nesse momento na Índia? Bom, lila do meu Guru que eu mais gosto, é difícil, a gente gosta de muitas coisas. Mas eu gosto muito quando ele conta, né, que o Prabhupada Bhaktisiddhanta, nos momentos finais, né, ele estava partindo, né, já para o mundo espiritual. E Gurudeva coloca os pés de Prabhupada Bhaktisiddhanta no seu peito. Acho que isso é muito incrível. Como ele conta, né, com o sentimento que ele coloca, ele disse que foi o serviço mais importante que ele fez. E olha que ele fez qualquer serviço, né? Ele cantava 64 voltas, ele traduziu muitos artigos, ele compilou, editou revistas, livros, enfim. Ele fez muito serviço. Ele cuidou de Prabhupada Bhaktisiddhanta, pessoalmente. Mas esse sentimento, né, de colocar os pés do Guru no seu coração, eu acho que é o sentimento mais poderoso que um discípulo pode alcançar. Isso não é coisa física, né? Isso é um sentimento mesmo. Você coloca os pés do Guru no seu coração, isso eterniza, né, a sua relação com o Guru, né? E também em relação ao que a gente medita, né? Bom, a gente tenta meditar em Radha Krishna, né? Umas golpes aí do ladinho dele. Isso é uma coisa que eu tento meditar não somente aqui, mas quando a gente está no Ocidente também. Porque Vrindavana é um estado de consciência. Você não está em Vrindavana com o seu corpo físico, você está em Vrindavana com a sua consciência. E a meditação é a mesma, né? A gente tenta meditar nesses passatempos. Não, ou seja, eu acho é perigoso, né, meditar em passatempos, assim. A gente pode viajar muito. Então eu gosto mais, é mais aconselhável na realidade, né? É a gente cantar o Santo Nome. Enquanto você canta o Santo Nome, você medita nessa figura estática, né, de Radha Krishna sentado num trono, né, com muitas joias debaixo de uma árvore, né, kadamba, enfim. Então as Shakti, as golpes, né, principais que estão auxiliando esse casal divino, né, então eu tento meditar nisso o tempo todo.
tanto no mesmo no Ocidente quanto aqui. Então, essa é a meditação que a gente está fazendo aqui, tentando fazer, quando canta o Santo Nome, principalmente. Jai Guruji, muito obrigada. A Mataji Damayanti, ela pergunta: todos são parte de Deus Krishna, mas existem pessoas más, como devemos agir? Não, é entender que a alma, ela não se contamina, né? A alma é um observadora, né? Ela é Kshetragyan, assim diz Krishna, né? Ela não participa disso, ela só observa, né? Então, se você pega a alma de Gandhi e a alma de Hitler, né? São pessoas completamente opostas, né? A alma é a mesma, assim, mesmo no sentido de bondade, de qualidade, né? de predisposição à bem-aventurança, eternidade, é a mesma, não tem diferença. Agora, só claro que a alma de Hitler, ou seja, a alma não, a mente dele, a inteligência, o ego, está muito contaminado com coisas absurdas, né? Já Gandhi não, Gandhi ele estava também contaminado, no sentido que ele estava influenciado por idealismo patriótico, humanitário, né? De igualdade, muito lindo. Mas a alma ela não está se conectando a coisas materiais. Esse é o ponto. Então existem pessoas más, existem pessoas malíssimas, né? Imagina, existem pessoas que já nascem com uma certa maldade, assim, sei lá, quando você pega um serial killer, sei lá, uma coisa assim. Ele não é uma pessoa normal. Ele tem uma frieza muito grande. A característica dessas pessoas assim que cometem esses crimes assim é a frieza. Eles não se arrependem por nada, né? Pessoas uns psicopatas, uma coisa assim que eu estou te explicando, né? Então existe a maldade ali, que é uma maldade, não é inata da alma, mas é inata do quê? Ou seja, está intrínseca na mente dele, né? Então, por exemplo, se você vai tentar estudar a mente dessas pessoas, e eles fazem isso, né? Eles tentam conversar, claro, os psiquiatras, né? Mas eles chegam à conclusão isso, que do comum que eles têm essa frieza no sentido de não se arrepender das coisas, né? Então eles não se arrependeram de nada que fizeram. E às vezes eles acham que nem fizeram nada, né? Por isso que eles não podem nem serem presos em cadeias comuns, né? Tem que ser, sei lá, por manicômio, né? Essas penitenciárias que são hospitais psiquiátricos, sei lá, uma coisa assim. Então a gente entende o quê? Que a maldade, ela não está na alma. Pelo amor de Deus, não está na alma. Então, por exemplo, quando acontece alguma coisa e você vê a pessoa lá, né, fazendo uma maldade muito grande, né, você fala assim, é a mente dela, é o ego dela, é a inteligência dela, são os sentidos dela, mas não é ela, tem nada a ver com ela nunca faria isso, entende? Nunca faria. Não é a alma que está fazendo isso. A alma não faz nada. Ela não faz nada. Então a gente fala assim, é a mente. É a mente dela. Não é ela. Então isso que você tem que entender. É o ego dele, não é ele. Né? A gente não tem que ter tanta raiva, ou seja, não tem que ter tanta animosidade com as pessoas que fazem a maldade. Entende? Claro, tem que se proteger, né? Claro, com certeza. Né? Você está perto de uma pessoa que faz muita maldade, né? Você tem que se proteger dela, né? Você não vai deixar... Sei lá, você está com uma pessoa que você sabe que ela tem, sei lá, a mania de roubar dinheiro, não sei, uma coisa assim. Roubar coisas, você vai guardar as coisas, não vai deixar nada à mostra, né? Você sabe disso. Tem pessoas que têm esse problema, né? Elas não precisam roubar, mas elas sentem um prazer em roubar.
falam que é uma doença, né? Só que a maldade, ela não está na alma, ela não está na pessoa, assim. Ela está nesses aspectos que eu falei, né? Aspectos mais sutis, então a gente tem que entender isso. E não se ir contra, né? As pessoas, todo mundo tem a possibilidade de melhorar, que não seja nessa vida, na próxima. Jai, muito obrigado. A última pergunta da live é: como reduzir rajas e tamas? Rajas e tamas se situam na nossa mente, né? Ou seja, são os doshas da mente. A gente reduz isso, né? É de muitas maneiras, né? Ou seja, o mais importante é a gente colocar mais sattva na nossa vida, ou seja, mais bondade, né? Isso é melhor. Então, por exemplo, se você vai fazer meditação, né? Você vai tentar acalmar a sua mente. Isso é uma maneira de reduzir ali, rajas, né? Da mente. Se você, por exemplo, vai de alguma maneira tentar praticar a vida espiritual, você já vai estar diminuindo tamas e rajas. É o único jeito, através de uma prática espiritual, eu acho. Assim, você pode falar meditação, pode falar oração, sei lá, pode falar. Você acreditar em uma coisa superior, né? Porque assim, né? A tamas, ela sempre te leva para baixo, no sentido que fica te comparando, né? Criando sentimentos de inveja, né? Que você não consegue, que as pessoas são melhores que você, que ninguém gosta de você. Isso é como muito tamas, né? Já rajas, você quer fazer muitas coisas de uma forma muito acelerada que você não consegue, você não dá conta. E isso só vai se equilibrar quando você estiver mais em sattva, e aí significa a prática espiritual. A melhor maneira de reduzir rajas e tamas é através de uma prática, um sadhana bhakti mesmo. Pranayama é bom, sei lá, se sentar e ficar só de respirar, né? Aí, né, você ficar percebendo a sua respiração já é bom. Você fazer, sei lá, um relaxamento é bom. Tudo é bom, tudo ajuda, mas não resolve. O que eu falo? A coisa definitiva está na prática espiritual. Só a prática espiritual tira tamas e rajas, reduz isso. Só prática espiritual. Por quê? Porque te coloca no plano de sattva, né? Assim, a verdadeira sattva, né? Não essa coisa meio assim, artificial que às vezes as pessoas tentam, né? Muitas pessoas tentam se situar no modo da bondade de uma maneira artificial. Isso não funciona. Eu digo, funciona por determinado momento, determinado tempo. Se por determinado, por exemplo, rajas controla bom, é mais a rajas, por exemplo, a luxúria, sei lá. Você pode controlar a luxúria por algum momento, mas você não vai conseguir controlar isso, né? De uma forma definitiva, sem prática espiritual, né? Então você precisa de prática espiritual, você precisa de muita potência espiritual para acabar com isso, né? Para você ter uma mente completamente insatta, assim, completamente eu não digo, mas mais influenciada por sattva. Sattva é a posição natural da mente. A mente ela é criada em sattva guna, né? A gente pode dizer isso. Ela é gerada em sattva guna. Essa é a posição constitucional da mente, né? E ela só vai adquirir isso, só vai conseguir chegar a essa posição pela prática espiritual. É a única maneira. Haribol. Jai, muito obrigada a todos por todas as dúvidas enviadas, pela participação. Nós nos vemos na semana que vem com mais uma live. Jai, Om Shripada Srila Bhaktivedanta Puri Goswami Maharaj aqui. Gora, Haribol.